Olá a todos que estão nos assistindo. É uma alegria ter você aqui, mas sei que a razão pela qual você clicou neste vídeo pode não ser uma alegria. Talvez você esteja em um lugar de dor. Talvez a sua alma esteja exausta e você se sinta completamente sozinho, lutando uma batalha invisível. Você já se olhou no espelho e se perguntou: onde foi que eu errei? Sou cristão, amo a Deus e mesmo assim essa tristeza não me abandona. Essa ansiedade me sufoca. Eu deveria estar vivendo a alegria do Senhor, mas o meu coração está em cacos. Se essa é a sua realidade, se você já fingiu estar bem na igreja, levantou as mãos para adorar com os olhos marejados e sorriu para os outros enquanto a sua alma gritava por dentro, eu quero que você saiba algo que pode ser a sua primeira dose de alívio. Você não está sozinho. E o mais importante, você não é um cristão de segunda categoria. A sua fé não é fraca por causa da sua dor. Hoje vamos ter uma conversa honesta e, eu diria, revolucionária. Vamos derrubar os mitos que a nossa cultura religiosa muitas vezes nos impõe. Vamos olhar para a Bíblia não como um livro de regras, mas como um manual de vida que nos mostra a verdade sobre o sofrimento e a nossa humanidade. Vamos desmascarar a ideia perigosa de que a fé é uma armadura impenetrável contra a dor e descobrir que a nossa fraqueza pode ser o palco para o poder de Deus. Se você está pronto para uma dose de verdade e esperança, convido você a embarcar nessa jornada comigo. Antes de continuarmos, se você sente que esta mensagem é para você e quer fazer parte de uma comunidade que se apoia em Cristo, clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ative o sininho. Toda semana teremos conversas honestas como essa para fortalecer a sua fé e a sua alma. E me diga nos comentários, qual é a sua maior luta hoje? Compartilhar é o primeiro passo para encontrar a cura. O que a Bíblia realmente diz sobre o sofrimento? Sofrimento é uma realidade universal. Ele não escolhe classe, social, cor ou religião. O rico e o pobre, o jovem e o idoso, o famoso e o anônimo, todos nós, em algum momento, enfrentamos momentos de dor. A Bíblia não tenta esconder essa verdade. Pelo contrário, ela a expõe de forma crua, honesta e real. Existe uma ideia errada de que a fé cristã é uma espécie de passaporte para uma vida sem problemas. Mas se você tem lido a Bíblia com atenção, sabe que isso não é verdade. A história de cada herói da fé, desde Gênesis até o Apocalipse, é uma história de luta, de dor e de superação. Vamos mergulhar em algumas histórias que provam que a dor é uma parte da experiência humana, mesmo para os mais próximos de Deus. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Você esperaria que ele fosse um exemplo de alegria ininterrupta, certo? No entanto, os salmos, muitos escritos por ele, são um diário de sua alma. Eles revelam um homem que sentiu a dor em todas as suas formas, solidão e abandono. Ouve, Senhor, a minha súplica, porque estou desfalecendo de tristeza, meu olho se consome pela dor, minha alma e meu corpo também. Salmo 31:9. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Salmo 42, versículo 5. Salva-me, ó Deus, porque as águas me invadiram até a garganta. Salmo 69:1. Davi não fingiu. Ele não escondeu suas lágrimas. Ele foi brutalmente honesto com Deus. E em sua honestidade, ele nos ensinou uma verdade fundamental. A oração não é um monólogo perfeito, é uma conversa com aquele que conhece o nosso coração. Elias foi um gigante da fé. Um homem que desafiou centenas de profetas de Baal, orou e viu fogo descer do céu. 1 Reis 18. Um homem que orou e viu a chuva cair depois de anos de seca.
Mas logo após essa vitória espetacular, ele ouviu a ameaça de uma mulher, Jezabel, e fugiu. No deserto, ele se sentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Ele não estava com pouca fé. Ele estava esgotado, física e emocionalmente. E o que Deus fez? Ele não o repreendeu. Em vez disso, ele enviou um anjo para alimentá-lo e o deixou dormir. Deus cuidou da sua exaustão física e mental antes de falar com ele. Essa história nos ensina que, para Deus, a nossa saúde emocional e física também é importante. A história de Jó é a prova viva de que a dor atinge os justos. Ele perdeu tudo, família, riqueza, saúde, e mesmo em meio ao sofrimento mais atroz, ele se lamentou, questionou e desejou nunca ter nascido. Os amigos dele, bem intencionados, mas equivocados, tentaram encontrar uma razão para a sua dor, uma razão espiritual. Eles sugeriram que Jó tinha pecado. Quantos de nós já não ouvimos isso? Se você está sofrendo, é porque está em pecado. A história de Jó nos ensina que essa é uma mentira. A dor nem sempre é resultado do nosso pecado. Às vezes, ela é resultado de vivermos em um mundo decaído, e o que Deus espera de nós é honestidade e confiança, mesmo quando não entendemos o porquê. O nosso Salvador, Jesus Cristo, um homem de dores. Jesus não foi um Messias insensível. Ele foi um homem de dores, que conhecia o sofrimento. Ele chorou no túmulo de Lázaro, João 11:35. Ele sentiu a dor da alma de forma tão intensa no Getsêmani, antes da crucificação, que suou sangue, Lucas 22:44. Ele sentiu a solidão e o abandono na cruz, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Jesus, em sua humanidade perfeita, sentiu a dor da ansiedade, da tristeza e da solidão. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Hebreus 4:15. A sua dor não te torna menos digno do amor de Deus. A Bíblia deixa claro que a tristeza e a angústia são parte da jornada. O pecado não é sentir a dor, mas sim escondê-la, negá-la e não buscar o auxílio que Deus nos oferece. Desmascarando mitos e encontrando a verdade libertadora. Infelizmente, a falta de entendimento sobre o tema na igreja tem criado uma cultura de vergonha e culpa. Vamos desmascarar algumas dessas mentiras. Mito 1. A fé é um escudo contra a dor. Verdade. A fé não nos impede de sentir dor. A fé nos dá a capacidade de suportar a dor. Como o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ele não disse que podia fazer qualquer coisa sem problemas, mas que podia suportar todas as coisas por causa da força que Cristo lhe dava. Mito 2. Ansiedade é falta de fé. Verdade. A ansiedade é um problema complexo que pode ter raízes biológicas, psicológicas e espirituais. Dizer que é simplesmente falta de fé é simplificar demais um problema real. O próprio Jesus, no Getsêmani, sentiu o peso da ansiedade. Lucas 22:44. Ele não pecou. Ele estava em comunhão perfeita com o Pai, e mesmo assim a ansiedade o atingiu. O que nos liberta não é uma fé que nega a ansiedade, mas uma fé que confia em Deus em meio à ansiedade. Mito 3. Depressão é um ataque espiritual. Verdade. A depressão pode ser uma luta espiritual, mas também pode ser o resultado de um desequilíbrio químico no cérebro. Reduzir a depressão a um único fator é perigoso. Pode impedir a pessoa de procurar a ajuda médica necessária e levar a um sentimento de culpa e condenação. Mito 4. Você precisa de mais oração. Verdade. Sim, a oração é vital, mas não é a única resposta. Deus pode usar médicos, terapeutas, medicamentos, amigos e até mesmo um bom livro para te ajudar.
A oração é a fundação, mas não é a única parede da casa. Deus nos deu o conhecimento e a sabedoria para usar todas as ferramentas disponíveis para o nosso bem. Se você está lutando, por favor, não se sinta envergonhado. A sua luta é a sua história, é o seu testemunho. É a prova de que você é humano, mas que a sua esperança está em algo maior do que você. Se você está exausto, se a ansiedade te sufoca, se a tristeza te paralisa, quero que você saiba que Deus deseja te dar alívio e Ele nos deu caminhos para encontrá-lo. Não se preocupe em ter as palavras certas. Deus conhece a sua dor antes mesmo de você a verbalizar. Use os salmos como seu guia. Clame, chore, lamente. Deixe Deus entrar na sua dor. Ele não se assusta com a sua honestidade. A Bíblia é a nossa fonte de esperança. Não a leia como uma obrigação, mas como uma bússola. As palavras de Jesus, as promessas de Deus e as histórias de superação são o alimento para a sua alma. Guarde no seu coração versículos como: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Eu vos dou a minha paz. João 14, 27. Lança sobre o Senhor a tua carga e Ele te susterá. Salmo 55, 22. A solidão é um dos maiores venenos do sofrimento. Não se isole. Procure um líder espiritual de confiança. Grupo de apoio na igreja, um amigo que te escute sem julgamentos. Permita que as pessoas levem as suas cargas com você, como a Bíblia nos ensina. Não tenha medo ou vergonha de procurar um psicólogo, um terapeuta ou um psiquiatra. Eles são ferramentas de Deus. Cuidar da sua saúde mental é uma forma de honrar a Deus. Se você está com uma doença física, você busca um médico, certo? Cuidar da mente não é diferente. Vamos voltar para a história de Paulo. Ele clamou a Deus 3 vezes para que o seu espinho na carne fosse retirado. A resposta de Deus foi surpreendente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A dor de Paulo não foi eliminada, mas ela foi usada por Deus. A fraqueza dele se tornou o palco para o poder de Deus. A dor que você está sentindo hoje não precisa ser em vão. Ela pode se tornar a sua maior força, o seu maior testemunho e a sua maior prova do amor e do poder de Deus. Imagine usar a sua experiência para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Imagine o seu testemunho sendo a luz que guiará outros para fora da escuridão. Essa é a promessa de Deus. Se você está exausto, se a ansiedade te sufoca, se a tristeza te paralisa, lembre-se, Jesus te chama. Ele te convida a ir a Ele, com todas as suas dores, com todas as suas fraquezas, com todas as suas falhas. Ele não te pede para se consertar antes de ir. Ele te pede para ir e Ele mesmo fará a obra. A sua jornada de cura começa agora. E o primeiro passo é a rendição. Rendição não é desistir, é dizer a Deus: eu não consigo mais sozinho, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Se você sentiu a sua alma se conectar com essa mensagem, quero te fazer um último convite. Deixe um amém nos comentários para que eu e a nossa comunidade possamos orar por você. E se você ainda não o fez, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Vamos caminhar juntos, um passo de cada vez, na jornada em direção à paz e ao descanso que a nossa alma tanto precisa. Lembre-se, Deus te ama, Ele te entende e Ele está pronto para te dar o descanso que você procura. Nós, como humanos, temos uma linguagem para a nossa dor. A nossa linguagem são as nossas lágrimas, o nosso silêncio, a nossa voz trêmula, o nosso corpo que se encolhe. E linguagem de Deus, por sua vez, é a sua presença. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. É o seu silêncio que às vezes fala mais do que qualquer palavra.
O sofrimento não é um sinal de que Deus está em silêncio ou que Ele nos abandonou. Na verdade, é um sinal de que estamos em um mundo quebrado, mas que o nosso Redentor vive. O profeta Isaías nos lembra que Jesus foi homem de dores e que conhece o sofrimento. Isaías, ele não é um Deus distante, alheio às nossas lutas. Ele é um Deus que veio e sentiu o que sentimos, que viveu o que vivemos e que sofreu o que sofremos. Ele conhece a nossa dor porque Ele a sentiu primeiro. Muitas vezes, a nossa ansiedade vem do desejo de ter controle sobre as coisas. Queremos controlar o nosso futuro, os resultados, as pessoas ao nosso redor. Mas a palavra nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Isso não significa que nunca teremos ansiedade, mas que não devemos viver reféns dela. Devemos levar as nossas ansiedades a Deus em oração, e a paz dele, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. É difícil ser grato quando estamos no meio de uma tempestade, certo? Mas a Bíblia nos ensina o poder da gratidão, não como um sentimento, mas como uma atitude. Em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo nos exorta a dar graças em todas as circunstâncias. Ele não disse por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. A gratidão não nega a dor. Ela reconhece a dor, mas também reconhece a bondade de Deus em meio a ela. Quando você está lutando, tente fazer uma lista de 5 coisas pelas quais você pode ser grato. A luz do sol que entra pela janela, o ar que você respira, o amor de um amigo, a promessa de Deus na Bíblia. Isso não elimina a dor, mas muda o nosso foco do problema para o provedor. A dor emocional, como a tristeza e a depressão, é uma forma de luto. Luto por uma perda, por um sonho que não se realizou, por um relacionamento que terminou, ou até mesmo luto por uma versão de nós mesmos que não existe mais. E como qualquer luto, ele tem estágios: negação, raiva, negociação, tristeza e aceitação. É importante permitir-se sentir a dor. Não se force a superar antes que o tempo de luto tenha passado. Deus nos deu o luto como um processo de cura. Ele nos permitiu chorar porque as lágrimas são um canal de libertação. Permita-se sentir, permita-se chorar, permita-se ser vulnerável. E confie que Deus, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, 2 Coríntios 1:3, usará esse tempo de luto para trazer a cura. A mensagem central deste vídeo é que a nossa fraqueza não é um obstáculo para Deus, mas sim uma oportunidade. Se você está se sentindo fraco hoje, saiba que essa é a condição perfeita para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não precisa ser forte para que Deus te use. Você só precisa ser disponível. A sua dor pode se tornar o seu testemunho, e a sua cura pode se tornar a sua maior prova do amor e do poder de Deus. Então, eu quero terminar este vídeo com uma oração por você. Uma oração de quem sabe o que é lutar e de quem confia em um Deus que cuida. Pai amado, eu oro por cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Eu não sei o nome delas, mas o Senhor sabe. Eu não sei a dor que elas sentem, mas o Senhor sabe. Eu peço que o Senhor as alcance com a tua paz, que excede todo o entendimento. Que o teu Santo Espírito as console e as fortaleça. Ajuda-as a se renderem a ti, a confiarem em ti e a buscarem o descanso que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração te tocou, escreva um amém nos comentários. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho.
Vamos caminhar juntos, um passo de cada vez, na jornada em direção à paz e ao descanso que a nossa alma tanto precisa. Lembre-se, Deus te ama, Ele te entende e Ele está pronto para te dar o descanso que você procura.